Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Tudo bem com vocês? E bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos reforçar um assunto essencial para a boa leitura e interpretação de textos. Vamos juntos aprender a identificar o tema dos textos que lemos? Bora lá! Bonitos, vocês já leram um texto e se perguntaram: qual o tema desse texto que estou lendo? Ou talvez tenham ficado curiosos ao ver o título de uma história, tentando adivinhar do que ela tratava? Sabiam que existem maneiras simples de descobrir o tema de um texto sem ficar confuso? Vamos aprender juntos como fazer isso? Tenho certeza de que vai ser bem divertido e útil para suas leituras. Bom, primeiro precisamos entender o que é tema, certo? Bonitos, o tema de um texto é o assunto principal sobre o qual ele fala. Por exemplo, quando você assiste a um programa de TV sobre animais, o tema é animais. Fácil, né? Agora, quando você lê uma história como O Pequeno Príncipe, o tema pode ser algo como amizade, viagens ou descobertas. Percebeu como o tema é o coração daquilo que estamos lendo? Então, estudantes, para que a gente possa identificar essas ideias direitinho, nós temos que saber diferenciar a ideia principal das ideias secundárias. Vamos imaginar que um texto é como uma história que você conta para seus amigos. Dentro dessa história, tem uma ideia que é a mais importante, aquela que é o coração do que você está dizendo. Essa ideia principal é chamada de ideia primária. Ela é o assunto principal ou o tema do texto. Por exemplo, se você está contando para seus amigos sobre uma aventura que viveu na praia, a ideia principal ou tema pode ser um dia divertido na praia. Agora, para deixar sua história mais interessante, você vai incluir detalhes secundários, como brincadeiras que você fez da areia, como a água estava e aquela comida gostosa que você comeu. Esses detalhes bonitos são chamados de ideias secundárias. Elas servem para complementar a ideia principal e deixar tudo mais claro e interessante. Viram como a ideia principal e as ideias secundárias trabalham juntas? A principal é o porquê do texto e as secundárias são os detalhes que explicam mais sobre ele. É como montar um quebra-cabeça em que tudo se encaixa para fazer sentido. Agora que já estamos bem feras nesse assunto, vamos ver algumas dicas simples para identificar o tema de um texto. Primeiramente, olhem o título. O título é como uma pista. Ele sempre nos dá uma ideia do que vamos encontrar. Por exemplo, se o título de uma história é A Aventura de João na Floresta, podemos pensar que o tema está ligado a aventuras ou à natureza. Depois, leia a introdução do texto, ou seja, o comecinho. Precisamos fazer isso, estudantes, porque é no começo do texto que muitas das vezes encontramos o assunto principal. Imagine que você lê algo como: João estava muito ansioso para explorar a floresta misteriosa ao lado de sua casa. Ora, logo nesse início já podemos perceber que a história vai falar sobre a exploração de uma floresta. Isso também vale para textos argumentativos, hein? Por exemplo, se o autor de um texto argumentativo já começa falando sobre a importância da tecnologia e das redes sociais, já sabemos que o texto seguirá esse tema. Muito simples, né, bonitos? Além disso, para identificar o tema de um texto, devemos prestar atenção nas palavras-chave. E o que são palavras-chave, professora?
são aquelas palavrinhas importantes que aparecem várias vezes no texto. Por exemplo, em um texto sobre dinossauros, você vai ver palavras como dinossauro, pré-história e fósseis. Percebam que elas estão relacionadas, por isso nos levam a entender o tema. Bonitos, para entendermos como fazer isso na prática, vamos a um exemplo bem divertido. Você, com certeza, já leu uma notícia, não é mesmo? Esses textos têm como características nos trazer alguma informação e fazem parte do campo jornalístico. Vamos ler um trecho bem bacana e identificar o tema principal. Bora comigo! Nosso texto tem o seguinte título: Projeto alerta sobre o uso do cerol em pipas. E o texto segue. Durante agosto e setembro, alunos da Escola Estadual Professor José Carlos João desenvolveram trabalhos com o objetivo de conscientizar a população sobre o perigo do material. De acordo com a professora criadora do programa, Ana Maria da Silva Santos, a ideia da ação surgiu devido ao alto índice de acidentes por causa do uso do cerol na atividade de soltar pipas e grande divulgação desses episódios nas redes sociais. Percebemos certo incômodo entre os alunos que discutiam sobre notícias que lhes chamaram a atenção e, consequentemente, a necessidade de abordar o tema, ressalta. Ela declara que muitas crianças têm ou já tiveram contato com esse material e que alguns não consideram perigoso o fato de utilizar cerol ou outros materiais similares. Sendo assim, foram apresentadas propostas de atividades voltadas à conscientização dos malefícios que essa prática traz, bem como a necessidade de mudança de comportamento para o bem-estar de todos. Opa, bonitos! Vejam que tema importante, não é mesmo? Agora vamos tentar encontrar o tema principal dessa notícia. Primeiro, vamos observar o título: Projeto alerta sobre o uso do cerol em pipas. Ora, já temos aí uma pista do tema. Agora a gente vai procurar as palavras-chave, que são aquelas palavras mais importantes e que se repetem na notícia. Palavras como cerol e pipa aparecem algumas vezes. Então, bonitos, não resta dúvida. O tema da notícia é o uso de cerol nas linhas de pipa, em especial os perigos que isso oferece para todo mundo. Bonitos, agora que vimos como identificar facilmente o tema de um texto, com muitos exemplos divertidos, é hora de explorarmos isso em outros textos. Vamos a uma questão modelo? Diz o seguinte: você conhece o rato da taquara? O nome científico dele é Canabateomys amblyonyx. Ei, professora, que nome complicado, né? Mas não se assustem, bonitos, é só o nome científico. O que vale vocês lembrarem é rato da taquara. Seguindo o nosso texto. Esse é um tímido roedor da Mata Atlântica que tem as orelhas arredondadas, olhos bem redondos e a cauda longa, recoberta de pelos que aparentam espinhos. Como em todo roedor, a presença de grandes dentes em sua boca nos chama a atenção. Apesar de ser considerado um rato, tem uma aparência semelhante à das capivaras e preás. Mas se você encontrar esse bichinho na natureza, é preciso ter paciência. Apesar de serem grandes, medem cerca de 60 centímetros e pesam mais de meio quilo, eles têm um comportamento muito tímido. Então, costumam se esconder de maneira estratégica. Atualmente, existe uma grande movimentação por parte dos pesquisadores para preservar essa espécie. Olha só, bonitos, a primeira dica é justamente essa. Espero que vocês já tenham acompanhado aí e começado a circular algumas palavras que se repetem. E nessas palavras, vale a pena lembrar que também vale os sinônimos. Poxa, professora, o que é mesmo um sinônimo? Olha só, bonitos, sinônimo é aquela palavra que tem uma significação
próxima de outra palavra. Por exemplo, feliz e alegre. Então, as duas já seriam palavras-chave de um possível texto, certo? E olha, o enunciado é direto, pergunta para vocês qual é o assunto do texto acima, ou seja, sobre o que está tratando. Na letra A diz a espécie rato da taquara. Na letra B, os ratos. Na letra C, os animais da natureza. Na letra D, pesquisa sobre ratos. Bom, bonitos, vocês podem observar nas próprias alternativas que 3 delas já têm a palavra rato, certo? Então é uma palavra que foi essencial no texto. Agora, quais são os detalhes? Não são animais da natureza em sentido geral. É um animal específico, ponto. Está falando sobre pesquisas de ratos ou simplesmente sobre um tipo de rato específico? Então já entendemos que também não tem pesquisas. E aí, entre a letra A e a letra B? Poxa, professora, mas se o rato da taquara é um rato, por que não pode ser a letra B? Observem que o texto não fala só de ratos no sentido geral. Ele foca em uma espécie específica, o rato da taquara. Então, a resposta correta só pode ser a letra A, certo? Olá, turma! Eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é: a identificação do tema de um texto vai se fazer com uma boa leitura. Então, eu quero agora ver com vocês qual é a técnica para que eu consiga exercer, fazer essa boa leitura de um texto. Vem comigo. Primeiro passo: relacione as informações implícitas e as informações explícitas. O que é isso? O implícito é aquilo que você precisa interpretar, inferir. E o explícito é aquilo que está claro, direto no texto. Nomes, dados, anos, números que estão lá postos no texto. Você relaciona uma coisa com outra. Segundo passo, você vai olhar qual é a ideia central do meu texto. Sobre o que é que esse texto está realmente falando. Aí sim, você já está matando a charada. Identificou a ideia central, a ideia principal do texto? Você já sabe sobre o que ele está falando. É isso aí, essa foi a dica de hoje e brilha, garoto! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Raul Queiroz, de Língua Portuguesa, e nós hoje vamos dar início à correção dos exercícios do assunto que foi abordado pela professora Luana, o assunto do texto, hein? Vamos resolver essa questão. Leiam comigo agora atentamente o texto. Mãe, você sempre de olho em mim? Às vezes, juro, não reparo. Mãe, seu colo sempre ali presente. Amor tão puro, amor tão raro. Mãe, perdoa minha ausência. Às vezes tenho trabalhado muito. Mãe, mas como você mesma diz, trabalho com amor gera bons frutos. Mãe, teu infinito amor, eterno amor, é tão profundo. Mãe, você parece às vezes que é mãe de todo mundo. Então, meus queridos, para que vocês façam uma boa interpretação e tenham uma boa compreensão de um texto, é essencial que vocês destaquem os elementos que se repetem dentro desse texto. E aí fica mais fácil de a gente saber o quê? Qual é o assunto abordado na música, que é a pergunta. E aí nós temos as seguintes opções. Letra A, o trabalho que gera bons frutos, o amor materno, a vida que fica mais bonita e a ausência paterna.
Então, gente, a letra D, a ausência paterna, se retornarmos ao texto, percebemos que não aparece em momento algum nada que se refira à questão da ausência do pai. A letra C, a vida que fica mais bonita, não aparece também na letra da música em momento algum. O amor materno, será o amor materno? Percebam lá no texto, gente. Fala-se sobre mãe e amor diversas vezes. Na primeira estrofe, na segunda estrofe e na terceira estrofe também. A palavra mãe se repete, assim como a palavra amor. Então, quando nós temos o amor da mãe, nós temos o amor materno. Então percebemos que a letra B, de fato, é o nosso gabarito. Mas por que não pode ser a letra A? Vamos lá. A letra A é o trabalho que gera bons frutos. Porém, isso não é o tema central. É simplesmente uma frase que a mãe diz ao filho. Quem foi que acertou? Levanta a mão, peraí. Sabia, eu não duvidava de você. Nunca duvidei. Então, meus queridos, viram como fica muito mais fácil compreender o texto quando a gente faz a leitura e destaca os elementos importantes dele? Então vamos para mais um texto. Prestem atenção aí, olha. O Saci. Muitos acreditam que a lenda do Saci-Pererê tenha surgido na região sul do Brasil no final do século XVIII. E a partir de então, ela teria se espalhado por todo o país. De acordo com a maioria das histórias, o Saci é um menino travesso que possui apenas uma perna e usa uma carapuça vermelha. Segundo algumas fontes, é justamente esse gorro mágico que lhe dá poderes especiais. O Saci também costuma aparecer e desaparecer de forma misteriosa, muitas vezes através de um redemoinho. Não fica parado e se diverte assustando as pessoas e os animais. Outros dizem que o Saci protege a floresta e os animais dos caçadores que tentam algum tipo de ameaça. Agora, meus queridos, a pergunta que não quer calar. Qual é o assunto do texto, hein? Vamos lá. A letra A diz o seguinte: a variedade de personagens no folclore brasileiro. A letra B, a proteção da floresta pelo Curupira. Letra C, a lenda do Saci-Pererê. E a letra D, a lenda do Boto. Gente, vamos lá. Se voltarmos ao texto, veremos que o título é O Saci. Assim, a gente já tem ideia do que o texto vai abordar. Logo, a letra A, variedade de personagens no folclore brasileiro, não é o tema central, porque variedade significa vários, ou seja, esse texto aborda apenas um em específico, que é o Saci-Pererê. A letra B diz a proteção da floresta pelo Curupira. Aparece a proteção da floresta? Aparece, mas não pelo Curupira, e sim pelo Saci, e não é o tema central dessa discussão.
A letra C diz o seguinte: A Lenda do Saci Pererê. E que, de fato, é a nossa resposta, pois o título é O Saci, e aí o texto inicia: Muitos acreditam que a lenda do Saci Pererê tenha surgido na região sul do Brasil. Então nós já temos o conhecimento sobre quem o texto vai falar. A letra D diz A Lenda do Boto, e em nenhum momento aparece nada sobre Boto na lenda do Saci Pererê. E aí, quem foi que acertou? Eu sabia que era você. Eu apostei em você. E aí, meus queridos, viram como é muito melhor fazer interpretação destacando os elementos importantes? Agora vamos para mais esse texto. Como escolher os livros ideais para minha criança? Para que os livros possam de fato transformar a vida das crianças, bem como suas histórias e até suas famílias, é importante selecioná-los com atenção e muito carinho. Isso porque cada livro é pensado para uma fase específica do desenvolvimento infantil. Os livros para bebês de 2 ou 3 anos, por exemplo, não são os mesmos desenvolvidos para crianças de 7 anos de idade. Ou seja, ainda que chamem a atenção das crianças de diferentes idades, os livros devem ser adequados e interessantes para cada pequeno ou pequena. Quando as crianças vão crescendo, os livros em materiais diversificados com ilustrações vivas e textos imaginativos são bastante recomendados. Assim, elas podem conhecer diversos formatos de livros infantis, ampliando seu mundo cultural. Agora, meus queridos, o desafio é: qual é o assunto tratado no texto? A letra A diz que é sobre livros de histórias em quadrinhos. A letra B, sobre tipos de livros para cada idade. A letra C, sobre livros apenas para bebês. A letra D, sobre o comportamento das crianças. Então, meus queridos, se voltarmos ao texto, perceberemos que histórias em quadrinhos não são citadas. A letra B diz o seguinte, sobre tipos de livros para cada idade. Será que é essa a resposta? Sim, é essa. Nós podemos comprovar com o seguinte trecho. Isso porque cada livro é pensado para uma fase específica do desenvolvimento infantil. Então percebemos que esse texto vem falar sobre o livro adequado para cada idade, cada fase
da vida infantil. A letra C diz o seguinte: sobre livros apenas para bebês. Bom, o texto fala sobre livro para bebês, mas não apenas para bebês, porque ele cita também crianças de 7 anos. Na letra D diz o seguinte: sobre o comportamento das crianças. E em nenhum momento o texto vem falar sobre o comportamento das crianças. Quem acertou, hein? Eu sabia que era você, eu sempre aposto em você e eu sempre acerto. E aí, galerinha, perceberam como fica muito mais fácil saber a resposta quando a gente elimina de cara aquelas que não têm nada a ver com o texto? Perceberam que para resolver as questões, você precisa fazer uma boa leitura, destacar os elementos que se repetem, saber quais são os objetivos de determinado gênero, também fazer relação entre título e texto. Além disso, devemos eliminar as alternativas que não têm a ver com o nosso texto. Até a próxima e fui!